Voltamos com o programa Opinião. Eu recebo hoje em nossos estúdios Reginaldo Souza, ele que é repórter da rádio e da TV Jornal do Comércio, ele radialista há muito tempo, meu colega de trabalho, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar já muito, se encontra muito, a gente sempre que está aí na rua fazendo matéria, está sempre se batendo com o Reginaldo. E Arthur Oliveira, que é documentarista e também cinegrafista, né? Foi repórter cinematográfico durante muito tempo, trabalhou muito tempo nas emissoras afiliadas da Rede Globo, na Jornal, aqui na cidade de Caruaru, e que a gente também se encontra, que a gente está sempre se batendo. São colegas de profissão que estão também hoje aqui ao nosso lado. Olha, há pessoas que trabalham muito e recebem uma mixaria, né? E outros, por outro lado, que trabalham apenas 4 dias e recebem, no mínimo, o sustento de muitas famílias carentes espalhadas pelo mundo afora. A gente vai ver isso agora. Todo jovem sonha em crescer na vida e ser bem-sucedido financeiramente. Mas como chegar a este sonho tão almejado? Para muitas pessoas, este desejo começou a ser atendido no momento em que descobriram quais os meios que os levariam à fortuna, como, por exemplo, os artistas como Julia Roberts, que ganhou recentemente 3 milhões de dólares, o equivalente a 10 milhões de reais, ao participar de um filme durante apenas 4 dias. Outra área que garante muito dinheiro no bolso é o futebol. Como exemplo, nós temos Neymar, craque brasileiro, que ganha do Barcelona cerca de 43 milhões e 500 mil euros. E também o melhor jogador do mundo, Lionel Messi, onde o seu salário chega a 74 milhões de euros. É muito dinheiro, não é? E como é muito dinheiro. E a gente não colocou aí nessa conta, a gente tem que suspirar mesmo. A gente não colocou nessa conta também os cantores, que a exemplo do São João em Recife, o São João da capital, e do São João em Caruaru, ou Festival de Inverno de Garanhuns, ou Semana Santa de Gravatá, que saem com os bolsos abarrotados de dinheiro, que por uma apresentação ganham 500, 600 mil reais, Reginaldo. Isso pode, Arnaldo? Exemplo, né, do Wesley Safadão, né, que 600 mil, 700 mil, hoje é um dos artistas que, né, mais caros aqui no Pernambuco, no Brasil inteiro, em relação principalmente a artista de bandas, né? Tá aí o Wesley Safadão, onde você poderia contratar, principalmente no São João de Caruaru, muitas atrações, com esse valor que o Wesley Safadão está cobrando aí, muitas atrações poderiam vir para cá ser contratadas. Pagava melhor aos artistas da casa. A cidade, o São João seria bem melhor, mais investido, né? E daí. E muitos deles que não dá nem tanta atenção, essa é a verdade, ao próprio fã que acompanha. E você falou uma coisa aí muito interessante. Você disse, seria bem melhor. E o Arthur do lado, seria. Todo mundo concorda que o São João Pé de Serra, que os artistas da terra seria melhor. E por que é que só os políticos que acham que devem trazer as atrações a nível nacional? Eu até concordo que deveria ter, mas deveria ser assim, na minha opinião. Apenas dia 12, dia 23 e dia 28 de junho trariam uma única atração de peso. O resto seria as atrações locais, gente daqui de Pernambuco, do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas, que é onde está a nata realmente dentro do Nordeste dos cantores de forró. Não é verdade? Exatamente. É verdade. E outra coisa que eu acho também muito interessante quando a gente trata disso aí, é quando a gente fala de altos salários, você vê uma Julia Roberts que chega a faturar 10 milhões de reais, né, 4 milhões de dólares, para trabalhar 4 dias apenas, fazer uma gravaçãozinha no filme. Uma participação no filme. E craques como o Neymar, o Messi e outros jogando até no Brasil, que eu fico doente. Eu sei que são esportes de massa, eu sei que quem canta atinge a massa, tudo é coisa de massa, mas tinha coisas que poderiam ser mudadas nesse país. Um exemplo típico disso é: toda cidade deveria pagar um vereador
o mesmo salário de um professor. Na hora que tivesse essa lei, a gente ia ter professores ganhando muito bem. Com certeza. Não é verdade? Mas isso é uma utopia, né? Eu defendo isso também. Mas é utopia você pensar em um dia viver isso. No Brasil, isso é fora de cogitação, na minha opinião. É um sonho, mas é surreal isso. É um sonho, é utopia, é fora de cogitação, mas eu espero ainda firmemente que eu possa ver. Eu quero estar vivo, como diz aquele ditado, com esses olhos que a terra hão de comer, que há de comer, que eu estarei presenciando isso. E o detalhe, Rosmael e Arthur, é que em relação também a horários, né? Quer dizer, uns trabalham no horário bem mais, né? Outros Carga menos, horária, né? Carga horária, um ganhando milhões aí, outros trabalhando aí mês inteiro, apenas um salário para manter uma família, né? E outros, por aí, né? Outros trabalhando de madrugada, esperando a notícia policial para correr lá no sol, na chuva. É verdade. E não foi só no Brasil que a anulação da sessão do impeachment da presidente Dilma Rousseff deu o que falar. A imprensa internacional estampou o ocorrido nas manchetes e também nas capas das revistas. A decisão de Valdir Maranhão, do PP, presidente interino da Câmara dos Deputados, de anular a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff foi destaque na imprensa internacional da última semana, na segunda-feira, quando se tornou uma verdadeira palhaçada para os correspondentes internacionais. Preocupados com o que estava acontecendo no Brasil, eles ficaram meio atordoados sem saber o que estava de fato acontecendo. O presidente do Senado, Renan Calheiros, não deu a menor importância para o que fez Maranhão. E depois o próprio, reconhecendo que tinha cometido um erro, desaprovou tudo que ele já havia feito. Com isso, a gente viu que a rede americana CNN publicou a seguinte manchete: Brasil em caos profundo. Já o site do jornal americano The New York Times e do francês Le Monde também confirmaram a situação política do país como uma verdadeira confusão. O espanhol El País tratou o movimento de Maranhão como inesperado, além de descrever a decisão como uma surpresa. O Times se referiu a Maranhão como um parlamentar obscuro, afirmando que muitos estão tentando decifrar as suas motivações. A publicação citou ainda que ele enfrenta acusações de ter levado propina no esquema de corrupção na Petrobras. E ainda nas redes sociais circularam imagens em que ele aparece entrando no hotel onde Lula estava hospedado, distribuindo favores e conversando para que pudesse conquistar, assim, mais aliados. A situação política brasileira, segundo os internacionais, seria um caos total. Eu vou falar apenas de duas curiosidades, dois pontos de vista. Primeiro, é que eu achei ele muito parecido com Tiririca, fisionomicamente. Segundo, é que eu nunca vi uma eleição tão bem apropriada que foi a de Tiririca. Tiririca foi para o local, na minha opinião, o local que deveria estar desde que nasceu, no circo. Para ser bem generoso, né? Para ser bem generoso seria ali um circo. Mas veja, o que é profundamente lamentável é que esse Valdir Maranhão é de um estado muito pobre, o cara corrupto, citado na Operação Lava Jato, pelos colegas, um cara sem expressão política, sem força política, cai de paraquedas, assume uma presidência da Câmara, que teoricamente seria um poder muito sério, mas não é. Isso é o que é lamentável da história. Aí assume um cara desse, cheio de coisas erradas, com um filho também envolvido em outras transações erradas. Veja que caos politicamente o Brasil atravessa. O filho dele é um funcionário fantasma. Fantasma. Foi demitido, eu espero que seja punido quem contratou ele também, né? Também. E ele foi para isso aí já sabendo de tudo, né? Que estava acontecendo, depois volta atrás. E como disse o repórter aí, foi feliz quando disse é uma tremenda palhaçada. Agora, quanto isso custou, né, Osmar? Vale lembrar isso.
quanto isso custou para ele, não custou, quanto isso rendeu para ele mudar de opinião? Fica a interrogação. Após o intervalo, policial chinês consegue rapidamente salvar pessoas de um desastre. Não sai daí que a gente vai ver isso já já.